Dando continuação a essa homenagem às mulheres na sua semana, nossa conversa hoje é com a Priscila Yokoyama. Tudo bom? Ela é funcionária pública, trabalha na área de educação e também preside o PTB Mulher. Você nasceu onde, Priscila? Nasci em São Paulo. Primeiro, me desculpa, Anselmo. Quero agradecer a oportunidade a você, sua equipe, ao Rodrigo Malagoli, por esse convite, tá? Vai virar estrela. Não, que estrela nada. Não é essa a intenção, né? Celebridade não. E eu, na realidade, eu nasci em São Paulo, né, na capital, e fui criada em Jundiaí. Eu vim para Jundiaí aos 4 anos de idade com os meus pais, né? E desde então eu me julgo assim uma jundiaiense de coração. Eu amo a cidade. E você, trabalhando em Jundiaí, você vê uma série de coisas. Sim. E aí você foi levada a fazer política, você foi levada ao PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e você preside o PTB Mulher. Sim, eu morei em Jundiaí Mirim, que é um bairro que na verdade é um bairro antigo da cidade, né, que recebeu algumas melhorias recentes, isso de uns 20 anos para cá, mas assim, é um bairro maravilhoso que hoje tem toda uma infraestrutura. Trabalhei durante alguns anos na Associação de Amigos de Bairro, né, que foi o que me aproximou muito da política. E eu sempre gostei de política, na realidade, né? Mas o primeiro contato foi através da associação e depois, né, surgiu então esse convite através do presidente mesmo do PTB, para que eu presidisse essa coordenadoria. Que é o PTB Mulher. Correto. Tem muita gente filiada, muita mulher filiada? Então, nós temos, né, nós estamos até pedindo, né, gentilmente para que as mulheres coloquem em prática esse sonho, que elas venham fazer parte do partido, né, que elas venham lutar com a gente, com as outras mulheres que fazem parte, que estão também filiadas. Nós temos em Jundiaí hoje cerca de 150 mulheres filiadas no partido. No estado? No estado em torno de 60, 70 mil. E no Brasil, 144 mil mulheres, lideradas pela nossa querida Marlene Campos Machado, que é a nossa presidente nacional do PTB Mulher. Bom, você com esses traços orientais, você já não é mais Nisei, Sansei ou é não sei? Na verdade, eu sou Sansei, Anselmo, Sansei. Tá. Isso, pela ordem correta, Sansei. Minha mãe, ela é Nisei, né? E meu pai, ele é descendente de espanhóis. É um mineiro espanhol. Nossa, misturou tudo. Sim. Você come queijo? Ai, adoro. Queijo então, com peixe. Você é mineira, não é japonesa. Bom, você chega num lugar, você não tem uma estatura elevada. Sim. Uma mulher e ainda a japa, o pessoal não estranha, não? Bastante. O que eu estava até comentando com algumas amigas, as pessoas, elas estranham o fato de ter uma oriental trabalhando com projetos sociais, com comunidades, né? Eu sou uma japa tatuada, isso também Maluquinha. acaba... tem que ser, né, gente? Eu acho que o importante é que a gente tenha uma boa energia para levar, né? Uma boa aura para levar para as pessoas. Então, isso acaba intimidando algumas pessoas até o momento em que elas passam a me conhecer. Porque fazer o trabalho com mulheres é uma missão, né? É uma coisa assim muito importante e é resgatar a missão de cada uma. E é esse trabalho que eu adoro, que eu amo. Não é difícil lidar com a mulherada, não? Ah, um pouco, Anselmo. Um pouco porque a gente tem vários casos, né, nas comunidades, porque esse trabalho é um trabalho que eu foco bem com as mulheres mais simples. Então você tem casos de baixa autoestima, de mulheres que têm um desejo, mas elas têm o problema com relação à família, elas têm o desejo de melhorar, elas têm dificuldades financeiras, né? Então, quando você faz esse trabalho, você tem que pensar para cada uma o que você pode propor, né? E o fato, assim, de haver o Dia da Mulher, ajuda? Ou é só mais uma data? Então, ajuda, é uma lembrança. Mas essa luta tem que ser diária, né? Para que a mulher ela alcance uma liberdade maior, para que ela se profissionalize,
para que a mulher busque dentro dela essa força, essa coragem para lutar, para buscar pelos sonhos dela, para que a sociedade reaja a essa violência que a gente enfrenta diariamente contra a mulher, né? Porque não é só a mulher adulta casada, mas é a mulher criança, a mulher adolescente, a mulher, né, a mocinha, aquela pessoa que tem os seus sonhos, mas que assim, ela é Tolhida. Tolhida, justamente, né, por alguns preceitos que ela não consegue ultrapassar, que ela não consegue vencer, né? E você enfrenta essa resistência? Bastante. Mas tira de letra também. Tiro. Agora eu já tenho aquele jogo de cintura, né? Eu acho que eu sou meio uma japa samurai, sabe? Então... Ou uma japa brasileira, né? Uma japa brasileira, né? Jogo de cintura. Agora, a gente falou em trabalho, falou em política, agora questão de cultura. O povo japonês tem uma cultura. Sim. Que quer não, é uma coisa atávica, vai ficando. Você está aqui no Brasil, você nasceu no Brasil, você conserva ainda esses costumes, essa cultura japonesa? É assim, minha família, os parentes da minha mãe, os irmãos, tem muito ainda, né, da preservação dos costumes. Quando a minha batiã, que era minha avó, ela era viva, nós tínhamos em casa um oratório que tinha sido feito pelo meu avô, que era marceneiro. E ela era budista, né? Eles eram budistas e ela fazia muito as preces e os rituais e nos ensinava todos os dias, né? Como funcionava essa filosofia. E ela nos deixou assim um legado, né? De amor, de compreensão, de compaixão muito grande. E eu venho tentando hoje resgatar essa tradição, né? Tenho ido a alguns templos e eu gostaria de mostrar isso às mulheres. Algumas até me acompanharam numa visita recente a São Paulo, num templo budista. Mas eu aprendi com a minha avó que tudo tem um tempo, né? E que a gente não pode impor algumas coisas que nós, né, queremos. Então, que venha o tempo para elas, né, e que elas reconheçam isso e que se fortaleçam, né? Você é mais de carne, queijo, ou mais do sushi, do sashimi, do saquê? Não, então, hoje eu tô mais do sashimi e do queijo. A carne eu já deixei de comer, consegui vencer essa resistência, né? E resgatar mesmo, até na culinária, né, essa tradição. Eu ouvi de um amigo que os japoneses têm fama de comer muito peixe, e comem mesmo. Mas eles gostam mesmo de carne. Por que eles não têm tanta carne lá? Então, o Japão não tem o espaço, né? A pastagem necessária. Para criar o gado. Isso. E até porque a carne que é importada, que é comprada pelo Japão, ela se torna um item caro, né? E no Japão, eu tenho uma irmã que está há 20 anos lá, que vive, já faz parte da cultura dela, isso ela já está tão arraigada a cultura japonesa nela, ela sempre nos explicou que a carne vermelha é apreciada, né, pelo sabor, consistência, mas é tudo muito caro no Japão, né, por essa dificuldade. O Japão é um país de terreno vulcânico, não tem as pastagens como nós temos no Brasil, né, essa quantidade de terras e disponibilidade que nós temos. Então, no Japão, ou se planta, ou se cria gado. Ou se pesca. Ou se pesca, que a maior pastagem deles está em alto mar hoje, né? Então, essa fama de que japonês gosta de peixe não é tão... Não, eles adoram a comida brasileira, viu? Eles admiram, eles adoram caipirinha. A minha irmã conta, assim, umas peculiaridades sobre o povo japonês que, sabe, assim, é bem... Aliás, caipirinha de saquê é uma delícia, né? É uma delícia, mas eu não bebo álcool mais também. Então, você já foi para o Japão ou pretende ir? Então, eu ainda não fui, mas eu pretendo visitar a minha irmã quando eu puder. Esse ano aqui, infelizmente, acho que, né, com essa correria, com as mulheres, não só agora no mês de março, eu acho que ainda não é possível. Que cidade que a sua irmã está? Então, ela está em Hamamatsu. Hamamatsu. Isso. De lá ela pode ver sua entrevista, sim, sabia? Sim, é verdade. Eu vou passar o link para ela. Do Jundiaí Notícias, vai no pro YouTube. Vai pro Japão, hein? Internacional. Tá vendo? Isso. Agora, para encerrar, Priscila,
Você com toda essa experiência aí de mulherada, assim, você trabalha com a mulherada, né? Trabalho político e tudo mais. Você acha que a mulher conquistou seu espaço ou falta muito ainda? Então, Anselmo, eu acho que ela vem conquistando, né? Eu acho que seria uma pretensão falar que a gente já conquistou alguma coisa, né? Porque você tira também do homem o espaço que ele também, né, representa na sociedade, profissionalmente. O que eu acredito e que eu tenho batido muito é que a gente precisa mudar a sociedade em que nós vivemos. Melhorar a educação, a cultura, para que eles possam receber isso. Quando eu falo eles, isso é geral, qualquer homem. A mulher como parte de um todo, né? Que ela venha para ajudar, que ela não venha disputar espaço nenhum. E que a gente possa, com mudança de educação, de cultura, melhoria disso tudo, diminuir esses casos de violência, né? De morte de mulheres, de homens que no decorrer de um relacionamento, eles se acham donos, né, dessa pessoa. Sentimento de posse. Sim, que a gente não tenha esse sentimento, né, que a gente tenha respeito. O respeito é a palavra essencial para a gente ter uma boa sociedade, né? E que elas tenham coragem, né, de fazer por elas e de buscar o que há de melhor nelas para fazer pelos outros também. E eu queria finalizar com você uma frase da Cora Coralina, que é uma frase que eu utilizo muito e que eu medito muito com ela, que é a seguinte: eu sou aquela mulher que fez a escalada na montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. E é maravilhoso porque a Cora foi doceira, foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Casou com um advogado que era divorciado, era uma coisa horrível em 1920. Nossa, era um crime. Tiveram 4 filhos, né? E ela ficou viúva e criou esses filhos fazendo os doces. Mas mesmo com todas as dificuldades, isso é uma verdade que eu quero falar para todas, com todas as dificuldades, amarguras, ela não deixou de ser uma mulher doce, né? De tirar as pedras do caminho dela e plantar essas flores, ofertar as flores que ela ofertou para a nossa sociedade com o doce e com a poesia. Parabéns. Obrigada, Anselmo. Essa foi a Priscila, né? A Priscila Yokoyama, presidente do PTB Mulher, uma japa aí que se mexe, anda mais do que notícia ruim, está em todo lugar, está sempre trabalhando. Obrigada. Tem esse jeito assim de alguém ver como maluquinha, mas vocês perceberam que ela fala sério e age sério. Tem que ser, né, Anselmo? Parabéns. Obrigada, Anselmo. Obrigada.